Caminho número 6. Vira as costas ao infame, quando te sussurra ao ouvido: para que has de complicar a vida? Meus irmãos, hoje a leitura de hoje fala do diabo, né? Segundo a anotação aqui, essa frase foi redigida na quarta-feira da Semana Santa de 1932. E esse infame que ele diz aqui, né? Vira as costas ao infame, quando te sussurra ao ouvido: para que has de complicar a vida? Então, a Bíblia já fala, né? As Escrituras, São Paulo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Os exorcistas, os santos falam, né? Não discuta com o demônio, dê as costas a ele, dê as costas, né? Quando tiver qualquer tipo de tentação e você vê que a tentação vem do maligno, né? Nem toda tentação vem do maligno, vem da nossa carne muitas vezes, por culpa nossa, mas o diabo existe, né? O mal existe e isso é um fato. E a gente precisa estar atento às moções, às inspirações do diabo que nos tenta, né? Ele pode sugerir, ele não pode nos obrigar. É nós que tomamos a decisão. Então, a primeira coisa que a gente vai dizer é não, é dar as costas. Nem não é dar as costas, ignorá-lo completamente, né? Não se sinta culpado pelas sugestões do diabo. Veja, ser tentado não é pecado. Então você vai ser tentado, vai ser te oferecido, né, coisas ruins. Dê as costas, né? Mas aqui ele está sendo específico a um tipo de tentação, que é um tipo de sugestão, que vai dizer: para que has de complicar a vida? Ou seja, é aquela tentação de querer uma vida boa, de não querer complicar a sua vida. Não se meta nesse assunto. Nossa, você vai se complicar. Ah, não inventa moda não, você vai agora se dedicar a rezar o terço. Pra quê? Né? Pra que você vai se envolver nisso? Né? Fica na sua. Como que instigando a gente a uma certa preguiça intelectual, preguiça espiritual, covardia, né? Nós temos obrigações a cumprir na sociedade, no mundo, na família, na igreja, para com Deus, para com as pessoas, para com as coisas. E todas essas coisas nos chamam a agir e às vezes a empreender projetos, ações. E quando a gente tenta agir, tenta fazer alguma coisa, vem o diabo. Não. Fica na sua. Vai para casa, vai assistir Netflix, vai relaxar, você vai inventar mais uma coisa, né? Então fiquemos atentos a isso, a esse tipo de tentação que nos quer como que estagnar, nos quer como que nos paralisar de sermos homens e mulheres atuantes no mundo, atuantes na família, atuantes para com as pessoas, pessoas que necessitam da gente, que precisam de uma atuação da nossa parte. E aí a gente fica estagnado. A gente tem medo de agir. Então, meus irmãos, contra esse medo, nos acautelemos, né? Cuidado com o infame, né? Muito interessante, eu não sabia que São José Maria Escrivá chamava, né, o diabo de infame. Muito bom aprender isso, né? E não tenhamos medo de fazer o que deve ser feito.
mesmo que isso vá complicar a nossa vida. Se posicionar contra injustiças, igual agora a importância de todos se posicionarem contra o aborto, diante de tentativas de agentes do Estado de aprovação do aborto. Todos nós temos papéis a cumprir na nossa família, papéis a cumprir na nossa vida profissional, papéis a cumprir na sociedade, né? E sejamos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, se perder o sabor, para nada serve. Então a gente tem que salgar esta terra, a gente tem que fazer diferença. Lembra do item 1? Deixa rastro. Então a gente é chamado a realmente fazer diferença neste mundo. Você precisa ser um agente que faz alguma coisa no seu bairro, na sua família, na sociedade. Ser alguém, não estar ali escondido ali, né? A não ser que a vocação seja monge, mas nós somos todos chamados a fazer alguma coisa na sua simplicidade. Não é pregar, é fazer algo. Pode ser pregar, mas principalmente dar atenção ao próximo, aconselhar, né? Ir lá, perguntar, né? E muitas vezes nós caímos nessa tentação. Não vou mexer com isso não. Trazer problema, eu vou ficar aqui no meu conforto, é mais fácil. É muito mais fácil, né? É esse o ensinamento de hoje. Que o Senhor nos dê coragem para fazer o que deve ser feito, porque a divina providência nos coloca diante de situações que exigem de nós respostas, atuações, né, para ser sal da terra e luz do mundo. Fique atento, né, para dar a resposta conforme a vontade de Deus. Seja um agente, não tenha medo de errar. Às vezes as pessoas não agem por medo de errar. Não, mas eu posso falar alguma besteira, eu posso... Haja. E se você fizer alguma besteira, você vai aprender com aquilo. E a próxima vez você vai se corrigir. E aí você pede perdão. Meus irmãos, é assim que a gente constrói comunidade. É assim que a gente constrói sociedade. Agora não podemos nos isolar e ficarmos cada um no seu cantinho. É por isso que a gente está com esse boom de depressão, de pessoas que vivem sozinhas. Não, a gente precisa conviver. A gente tem medo de conviver, medo de falar com as pessoas, porque as pessoas não sabem ouvir. Sabe por que não sabem ouvir? E muitos não sabem falar porque não falam, porque não conversam, porque não se atritam. E é esse atrito que vai gerar realmente, como que alisar o contato, até você ter um contato mais adequado. É normal isso acontecer, né? Todos nós temos defeitos, virtudes e vícios, e muitos defeitos. E é este atrito comunitário, esta convivência, que vai fazer com que a gente seja homens e mulheres melhores. Não tenha medo de conviver, não tenha medo de se relacionar com amigos, com parentes, com o pessoal da comunidade, na igreja. É preciso ter este atrito, é preciso as pessoas saberem ouvir. Então, isso é essencial para a humanidade, para ser humano, né? Jesus não teve medo disso, os apóstolos tiveram muitos atritos, os santos tiveram, esse é o caminho. Então, não escute o diabo quando te diz: para que você vai complicar a sua vida? Essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor nos dê discernimento e coragem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Shalom.